Exercício 4. Encontrar os intervalos de crescimento, decrescimento e os máximos e mínimos relativos da função f de x igual a x menos 2 ao quadrado menos 3, se x menor ou igual a 5, e f de x igual a meio, que multiplica x mais 7, se x maior que 5. Então, é uma função definida por duas sentenças. Solução. Se x é menor que 5, então a derivada vai ser 2 que multiplica x menos 2. Se x for maior que 5, então a derivada vai ser meio, correto? Então, a derivada lateral à direita no ponto 5 é meio e a derivada lateral à esquerda para x igual a 5 é igual a 6. Então, não existe derivada no ponto 5. Então, 5 é um ponto crítico, né? Que a definição de um ponto crítico é um ponto onde a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. No caso, a derivada não existe, então 5x igual a 5 é um ponto crítico. O ponto x igual a 2 também é um ponto crítico, porque f' de 2 é igual a zero, né? Ou seja, aqui só igualar aqui a zero essa função, nós vamos achar que a raiz é 2. Né? Então, f' de x igual a zero é um ponto crítico também. E para ser igual a zero, basta colocar 2 no lugar do x. 2 menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. Tá. Então, nós já sabemos que os pontos críticos são 5 e 2. Se x é menor que 2, a derivada é negativa. Né? Se x é menor que 2, a derivada é negativa. Então, pela proposição 5.6.3, f é decrescente de menos infinito até 2, de intervalo aberto de menos infinito e fechado em 2. Se x é maior que 2 e menor que 5, a derivada é positiva. Então, f é crescente no intervalo fechado de 2 a 5. E se x é maior que 5, a derivada é positiva. Então, f é crescente no intervalo fechado de 5 a mais infinito. Então, pelo critério da derivada primeira, nós temos então aqui, né? Concluímos que f tem um mínimo relativo em x igual a 2. X igual a 2 é um mínimo relativo. Né? E aqui está o gráfico mostrado na figura 5.20. Teorema, critério da derivada segunda para a determinação de extremos de uma função. Esse teorema diz o seguinte: seja f uma função derivável no intervalo aberto AB e C um ponto crítico de f neste intervalo, isso é, derivada de f', a derivada de f no ponto C igual a zero, ou também não existe, né, a definição de ponto crítico é que a derivada é igual a zero, não existe, com C maior que A, menor que B. Se f admite a derivada segunda no intervalo aberto de AB, temos que se a derivada segunda no ponto C for menor que zero, f tem um valor máximo relativo em C. E se a derivada segunda no ponto C for maior que zero, f tem um valor de mínimo relativo em C. Tá? Aqui, no caso, é o contrário mesmo. Se a derivada segunda é negativa, é máximo, se a derivada segunda é positiva, é mínimo. Exemplo: encontre os máximos e os mínimos relativos de f aplicando o critério da derivada segunda. Então, a função f é dada por 18x mais 3x ao quadrado menos 4x ao cubo. A primeira derivada vai ser 18 mais 6x menos 12x ao quadrado. E a segunda derivada vai ser 6 menos 24x. Vamos igualar a primeira derivada a zero para encontrar os pontos críticos. Né? Então, temos que 18 mais 6x menos 12x ao quadrado é igual a zero. Resolvendo a equação, nós temos que x é igual a 3 meios ou x é igual a menos 1. Então, são os pontos críticos, 3 meios e menos 1. Vamos calcular a segunda derivada para 3 meios. Vamos colocar 3 meios no lugar do x. Né? Então, 3 meios fica 12 vezes 36, 6 menos 36 menos 30. Então, a derivada segunda para x igual a 3 meios é igual a menos 30, que é menor que zero. Então, f tem um máximo relativo em 3 meios. Agora, vamos calcular a segunda derivada para x igual a menos 1. Né? Para x igual a menos 1, fica 6 mais 24, 30.
Então, a segunda derivada é igual a 30, que é maior que zero. Então, a f tem um valor mínimo e relativo em x igual a menos 1. Exercício 5. Encontre os máximos e os mínimos relativos de f aplicando o critério da segunda derivada. Para a função é f é igual a x que multiplica x menos 1 ao quadrado. Vamos lá, a primeira derivada vai ser igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E a segunda derivada vai ser 6x menos 4. Igualando a primeira derivada a zero para encontrarmos o ponto crítico, resolvendo a equação, nós temos que os pontos críticos são 1 e 1/3. Então agora vamos calcular a segunda derivada para 1, que é igual a 2. 2 é maior que zero. Então f tem um valor mínimo relativo em 1. A segunda derivada para x igual a 1/3, nós temos que o valor da segunda derivada é menos 2, que é menor que zero. Então f tem um valor máximo relativo em 1/3.